Hoje vamos falar sobre as funções administrativas, essa aula aqui especificamente sobre a função planejamento. Então eu preparei aqui um esquema, um mapa mental para que você entenda melhor, de maneira mais didática, todo esse conteúdo que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então vem aqui comigo para minha tela. Sempre que nós criamos um negócio, quando nós fazemos uma viagem, por exemplo, quando nós organizamos uma festa de aniversário ou até mesmo uma festa de casamento, vocês que gostam aí de casar, a primeira coisa que a gente faz é sempre, claro, o planejamento. Justamente porque é nesse momento que a gente vai pensar o seguinte: o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? E como eu vou fazer? Então são duas perguntas. O que eu quero e como eu vou fazer. É o momento que no mundo das empresas, no contexto aqui da administração, o planejamento ele já vai ter a ver com a definição dos objetivos. Então essas duas perguntinhas. O que eu quero fazer? Como eu vou fazer? Então é o momento de definir os objetivos. Eu até peço que você anote aqui, eu vou anotar junto com você. Então o planejamento tem a ver com a definição dos objetivos. Que objetivos, professor? Os objetivos que as empresas querem alcançar. Então, se não tiver planejamento, as coisas elas podem ficar soltas, sem um método. A palavra método, ela vem do grego metaodos, que significa odos, né, caminho. Então, se não tem um método, não tem um caminho, não tem uma meta. Então, existe ali justamente uma importância muito grande dentro das organizações da função planejamento. Isso aqui é o que eu estou falando, tá? Então, sem um planejamento, uma empresa ela pode correr muitos riscos. Que riscos, professor? Olha, eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu queria criar um aplicativo de mobilidade urbana semelhante ao Uber ali e eu entrei em contato com um programador para criar um aplicativo. E ele me disse o seguinte: olha, você vai gastar em torno de 10 a 50 mil reais nesse aplicativo para criação. E eu tive que, claro, pensar não só no custo do aplicativo, mas também na manutenção, nas mensalidades que são envolvidas, na manutenção desse aplicativo, dos serviços, no dinheiro que eu teria que gastar por conta de marketing e diversos outros custos. Logo, você tem que, numa situação como essa, deixar todo o seu planejamento bem alinhado para que esses riscos que eu acabei de mencionar, eles não aconteçam aí na sua organização, tanto no serviço público, aqui falando de concurso público, mas também em organizações privadas, tá bom? Então você vai anotar aí que o planejamento, ele organiza suas ideias e cria uma direção clara. Você vai dizer que o planejamento organiza ideias e cria uma direção clara. Sem esse primeiro passo, galera, seria como, por exemplo, você ir até o aeroporto, não sei se na sua cidade tem aeroporto, mas de repente ir até a rodoviária e pegar um ônibus ali sem destino, não sabendo para onde você vai. Então, não planejar dentro de uma organização é ir de qualquer jeito. E a gente sabe que isso não é o melhor caminho, tá bom? O ideal de uma pessoa que trabalha dentro de uma organização, que trabalha ali com o planejamento, com a função planejamento, seja assistente administrativo, administrador, analista, técnico, é começar definindo sempre metas. Que metas, professor? Por exemplo, queremos aumentar 20% esse ano das nossas vendas ou queremos lançar um produto no próximo semestre. Metas que são claras, que são palpáveis, que são factíveis, reais, tá? Depois disso, a empresa ela vai analisar se ela tem, claro, os recursos e quais são os desafios que ela vai enfrentar ali no meio do caminho para transformar essas metas em uma realidade concreta, em algo que seja factível. Uma coisa muito legal do planejamento é que ele também ajuda a evitar custos. E aí você vai anotar essa informação aí no seu caderno. Então, o planejamento ajuda a evitar custos. Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha só, se uma empresa, por exemplo, perceber que tem concorrentes muito fortes, eu dei o exemplo para vocês que eu queria criar um aplicativo de mobilidade semelhante ao Uber. Olha, a Uber, ela já tem uma estrutura muito grande, é uma empresa muito grande. No momento do meu planejamento, eu deveria levar em conta, por exemplo, que os motoristas poderiam receber um valor superior ao que a Uber paga e eu poderia dar mais desconto aos clientes, aos passageiros. Então,
o planejamento ele deve levar em conta sim esses sustos pelo meio do caminho, ou seja, de você criar uma estratégia e o seu concorrente ter uma melhor lá na frente, você não conseguir executar e ter o fim que você espera dentro da sua organização. E é importante também não esquecer o seguinte, o planejamento ele precisa ser flexível. Você vai tatuar isso aí dentro da sua cabeça, tá? Você vai anotar que o planejamento ele precisa ser flexível. Mas por quê, professor? Porque, galera, nem sempre as coisas elas saem como a gente imagina. Então, um plano ele tem que se adaptar às mudanças que podem acontecer de uma hora para outra, do nada, de repente. Então, uma empresa que não consegue ajustar o planejamento, ela pode acabar tendo prejuízos aí. Imagina no meu caso do aplicativo, se eu não conseguir ajustar pelo meio do caminho taxas, valores, e eu posso ter prejuízos de investimentos, de mão de obra, de maquinário, a depender da organização, né, de tempo, enfim. Então, você vai gravar para não esquecer. O planejamento é o que dá a direção para qualquer organização. Ele vai dizer aonde vamos, aonde a organização vai e como chegar lá, né? São perguntas aí que sempre caem em prova relacionando ali a função planejamento, tá bom, galera? E não só isso, tá? O planejamento, ele é o ponto de partida e você vai anotar também isso. Ponto de partida para todas as outras ações ou funções administrativas. Como assim, professor? É porque assim, pessoal, sem o planejamento não tem como organizar, não tem como liderar e também não tem como controlar de forma eficiente, tá bom? Então, quando a função planejamento ela é cobrada em provas, principalmente em provas de concurso, provas aí de faculdade, né? Se você tá aí na graduação, alguns conteúdos que são mais queridos de professores e também de examinadores sobre a questão da função planejamento estão relacionados aí à função planejamento. Quais são, professor? Por exemplo, os níveis de planejamento, que tem aulas já aqui no canal sobre níveis de planejamento, nível estratégico, tático e operacional. Dentro da função planejamento, as provas também gostam de cobrar as características que definem um bom planejamento. Eu até deixei aqui, olha, eu vou passar aqui para você ver quais são as características, ou seja, flexível, contínuo, né, orientado para o futuro, análise SWOT, metas SMART, gestão de riscos, são conteúdos, são subdivisões que sempre aparecem em prova relacionando aí, estão relacionadas à função planejamento. Professor, como que esse conteúdo que você acabou de explicar ele cai em prova? Eu vou te falar. Vem aqui comigo que a gente vai resolver agora questões de prova. Olha só, a primeira questão da banca FGV diz o seguinte: o processo administrativo abrange planejamento, organização, direção e controle. O planejamento define objetivos e estratégias. A organização estrutura recursos e atividades. A direção lidera e motiva as equipes. E o controle monitora o desempenho, ajustando conforme necessário para garantir o sucesso organizacional. Assinale a base de atuação da função de ideias. E aí, pessoal, qual que é a base de atuação da função de ideias? Aonde é que o administrador ele vai criar ideias? Aonde que ele vai estabelecer metas? Aonde que ele vai pensar como ele vai chegar, né? Aonde ele quer chegar? É justamente no momento do planejamento. Logo, o nosso gabarito fica com a alternativa C. Próxima questão da banca FGV, uma questão da Câmara Municipal de São Paulo, diz o seguinte: o planejamento define o que a organização pretende fazer no futuro e como deve fazer. Lembra o que eu quero fazer e como eu tenho que fazer? Uma definição de planejamento é: alternativa A, programação de quem, como e quando. Quem vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer. Perfeito, isso aqui está totalmente alinhado com a função planejamento. Como eu falei para vocês, são perguntas que sempre estão relacionadas. Como eu vou fazer? Quando? Como que eu vou estabelecer essas metas e alcançar essas metas? A letra B diz alocação de recursos, não tem nada a ver. Direcionamento rumo aos objetivos, ações corretivas, atribuição de autoridade e responsabilidade. Essas outras características se relacionam com outras funções da administração. Logo, o gabarito da nossa questão, dessa questão da banca FGV, é a alternativa A.
Questão da banca FGV diz o seguinte: Amarildo, recém-formado em administração de empresas, depara-se em um site de vagas de empregos com uma oportunidade de trabalho em uma multinacional. Ao analisar as atribuições do cargo, ele fica sabendo que o futuro ocupante deverá estabelecer os objetivos a serem alcançados e definir os meios para efetivá-los. Sobre as atribuições do cargo encontrado por Amarildo, assinale a opção que indica qual função do processo administrativo elas estariam relacionadas. Então, qual é a função administrativa que está relacionada à criação de metas, de objetivo, estipulação de objetivos e alcance de metas? É a função planejamento, é lá que são estabelecidas as metas, os objetivos, o que eu quero fazer, como eu vou fazer dentro da organização. Por isso, o gabarito da nossa questão da banca FGV é a alternativa aí. Se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, deixa também aqui embaixo o teu comentário de sugestão para o próximo vídeo, qual é a aula que você deseja receber, diz também de onde que você é, qual é a banca do seu concurso. Eu espero que você fique bem, bons estudos e até a próxima aula.